E aí, buenas? Poucas coisas seriam tão críticas para a religião quanto a chegada de seres de outro planeta. Mas e se eu te contasse que o fim dos tempos na Bíblia já contava com isso e deixou pistas de que isso vai acontecer? Muita gente, quando tenta associar alienígenas e Bíblia e fé e tudo mais, pensa em alienígenas do passado aí, nefilins lá em Gênesis 6, essa coisa toda, mas o nosso papo hoje é outro. Nossas pistas não estão no passado, elas falam sobre o futuro e possivelmente um futuro próximo. Na interpretação que nós vamos ver hoje, aliens vão vir pra Terra e isso tem tudo a ver com o governo do Anticristo. Se tu nunca parou pra pensar nisso, talvez é hora de tu começar a te preparar pra um futuro um pouco diferente do que tu tava esperando. Vambora! Talvez tu tenha notado que a minha voz tá estranha, mas eu decidi gravar mesmo assim, tá? Tô saindo de um gripão agora, mas vambora pro que importa. O desfecho da história desse nosso mundinho, segundo o livro do Apocalipse, precisa contar com um governo de bastante influência, bastante poder a nível global, tanto politicamente quanto economicamente. Isso é necessário para que algumas coisas que tu já deve ter ouvido falar talvez aconteçam, como aquele esquema da marca da besta, que eu não vou agora me ater ao que é o 666, o que é a marca da besta, mas isso está junto com um sistema que vai impedir as pessoas de existirem economicamente nesse novo sistema, nesse novo mundo. Se a pessoa discorda do sistema, ela vai estar fora do mercado, não pode comprar e nem vender se não tiver a marca da besta, e quem tem essa tal marca da besta, quem concorda com esse novo sistema, com esse novo governo que se opõe a Deus. Isso já responde uma das perguntas que geralmente o pessoal tem sobre marca da besta, que não, tu não pode ser marcado sem querer. A princípio, tu tem que concordar com coisas que vão contra Deus. Essa marca é basicamente tu assinar embaixo, dizer que concorda com um sistema que se opõe a Deus, e é isso. O que vai ser isso aí, se é chip, se é uma coisa mais metafórica, deixa para outro momento. Eu vou chegar nos alienígenas, segura aí. Esse governo, esse novo sistema, ele não vai aparecer como algo ruim, como uma tirania que domina o mundo, ao menos no primeiro momento, porque ele vem trazer paz, ele vem responder alguns anseios da humanidade. Na verdade, vai ser um sistema aceito, amplamente respeitado, amplamente apoiado, e vai ter pleno poder, inclusive para resolver os conflitos, as guerras e tudo mais. É aquela coisa que vem responder assim os anseios mais profundos da humanidade, né, que a humanidade não consegue resolver sozinha e que vem tentando resolver. Esse governo vai vir com uma resposta aceitável e convincente. Finalmente, depois de tanto tempo, aquele raio de esperança que a humanidade estava esperando. Ou ao menos vai parecer com isso, né, antes de tirar a máscara e revelar o que realmente veio ser. Vieram em paz. É isso aí, é o governo do Anticristo mobilizado contra tudo que o cristianismo representaria. E nesse mundo unido debaixo de um governo, por assim dizer, de uma economia unificada, talvez, é preciso resolver o conflito das religiões também. Então vai haver uma espiritualidade unificada. Talvez vai ser um rolê meio ecumênico, meio novo, mas fé é uma coisa muito arraigada no coração do ser humano. Tu não pode pegar um hindu e um cristão, um muçulmano. Vamos pôr um hindu e um muçulmano, que a gente até lembra daqueles conflitos aí na China com o Paquistão. China não, Índia. Não pode dizer, deem as suas mãozinhas, vamos viver em unidade, Brahma é a criadora de todas as coisas, Alá também. Alá se apresenta de uma forma muito diferente de Brahma, muito diferente. Ou um é verdade, ou o outro não, ou existe algum ruído muito grande aí no meio. Ou um deles é verdade, ou nenhum deles. Então isso não pode ser uma proposta qualquer, não pode ser um convite para que as pessoas deem as mãos e vivam em paz religiosamente. Precisa ser um negócio novo, convincente e que responda a algumas questões mais profundas. Então, se tratando do governo do Anticristo, essa proposta, essa resposta religiosa, além de ser muito convincente, ela precisa descredibilizar o cristianismo, ao mesmo tempo. E agora que nossos personagens chegam, porque muitos acreditam que a resposta perfeita para isso seria a chegada de aliens. Inclusive, porque a humanidade ficou tentando se resolver ao longo de toda a história e continuou enfrentando guerras e conflitos religiosos e discussões e tudo mais. Faria muito sentido que aquilo que se propusesse a resolver as coisas viesse de fora. E no caso, segundo o cristianismo, é exatamente o que aconteceu, porque Deus vem e encarna, vem à Terra e se faz homem para pregar aos homens. Quase que numa repetição disso, mas numa versão enganosa, essa nova resposta vem também de fora e se apresenta para a humanidade. Eles poderiam se apresentar como uma raça que veio ensinar a humanidade muito tempo atrás, aquela vibe de alienígenas do passado, que ensinou, sei lá, a humanidade a fazer fogo ou qualquer coisa assim, ou como os pais da humanidade que vieram e engenharam a espécie humana, por assim dizer, ou
só como uns visitantes bondosos que vieram oferecer um conhecimento que a humanidade ainda não tinha, mas carecia para que a paz existisse. Mas o que importa pra gente agora é o seguinte: se existe esse governo com essa intenção, e essa é mesmo a ferramenta perfeita, essa ferramenta vai ter que ser utilizada. Então não interessa se alienígenas existem ou não, alienígenas de verdade, eles vão ter que aparecer. Fossem essas criaturas verdade ou uma manipulação completa, elas teriam que aparecer para conseguir levar a sociedade para esse momento pós-cristão. Seria a grande chave de virada. E claro, acho que já deu para entender isso, eles não viriam como invasores, mas como salvadores. Não sendo, obviamente, seria uma enganação. E as pistas disso na Bíblia estão especificamente em Apocalipse 16, e eu vou mostrar para vocês agora. Ok, Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E esses 3 aqui, o dragão, a besta e o falso profeta, são a trindade satânica. É a trindade que se opõe à trindade de verdade. Aí no Apocalipse, o dragão é o diabo propriamente dito, é a antiga serpente do Éden, é descrito assim, tá? É o próprio. A besta seria o anticristo ou o sistema político que está cumprindo essas funções. E o falso profeta poderia ser um representante religioso ou sistema religioso que está apoiando o anticristo nesse contexto aí. Saíram então das bocas desses 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. É interessante porque a rã realmente lembra algumas raças de alienígenas bem famosas. Eu vou depois comentar isso aí. Mas são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O contexto aqui é o do derramamento das taças, lá em Apocalipse. A humanidade, mesmo sofrendo, continua negando e rejeitando a Deus continuamente, e os caminhos vão sendo abertos para que as nações, os exércitos do mundo, se juntem para lutar contra o povo de Deus nesse momento aí. E aqui nós encontramos os nossos aliens, então, descritos fisicamente como parecidos com rãs, saindo das bocas da trindade satânica para servir a esse sistema. Aí nós poderíamos estender essa especulação, poderiam ser 3 entidades alienígenas, 3 pessoas alienígenas, ou 3 raças alienígenas de uma aliança intergaláctica, por exemplo, que vem trazer um projeto de paz interplanetária, alguma coisa assim. Mas esses seres, como está escrito aqui, são operadores de sinais, em algumas traduções diz prodígios, milagres mesmo, e nesse sentido poderiam ser sinais, milagres, prodígios espirituais, no sentido religioso mesmo, propondo essa nova religião, ou poderiam ser prodígios tecnológicos, uma parada bem ufológica, assim, aquele conhecimento oculto que está sendo trazido por outras raças para nos abençoar como humanidade e resolver os nossos problemas. E não é preciso que sejam milagres e sinais e prodígios espirituais para que isso configure uma nova fé religiosa, por assim dizer. Se para a humanidade isso for um substituto de Deus, no sentido de depositar a confiança e a fé, está resolvido, é isso. E imagina se essa proposta é um conhecimento, por exemplo, que se propõe a resolver os problemas de fome, da logística de distribuição de comida, os problemas de crise energética, de doença, de envelhecimento, a humanidade compra na hora. Toda aquela esperança que a humanidade tem desde o Éden, que fica tentando botar em qualquer coisa menos em Deus, ela vai botar nisso aqui. Mas seriam espíritos imundos. A esperança pareceria verdadeira, mas seria para enganação. Se é verdade que aliens vão aparecer e são espíritos imundos, essa coisa de vir oferecendo um conhecimento oculto que tinha sido velado à humanidade até então e que ia resolver os anseios humanos não seria um negócio muito novo, não. Seria, na verdade, um padrão que foi exatamente o que a serpente fez no Éden, se a gente lembrar bem, né? Veio oferecer um conhecimento oculto que responderia aos desejos da humanidade. Os aliens viriam fazer a mesma coisa. É bem aquela história de Prometeu, né? Que Prometeu, mas não cumpriu. Rouba o fogo dos deuses e oferece à humanidade. A humanidade gosta dessas histórias. Então seria uma vibe conhecida já. E vamos falar um pouquinho daquela questão da aparência física, porque se nós pararmos para analisar aí uns relatos de avistamentos, de gente que já foi abduzida, que disse que teve contato com alienígenas, algumas raças realmente bateriam muito bem com essa descrição. Eu mesmo já avistei uma vez. O teu like, que eu sabia que estava chegando. Pô, sério, se tá gostando do vídeo aí, não deixa de dar um gostinho aí, não deixa de comentar, não deixa de clicar nesse sininho aí, porque vem muito conteúdo desse tipo. Se tá gostando da conversa, segue a gente aí, eu tô falando sério.
Quebro no final do vídeo, hein? Tô brincando. Mas vou ficar bem feliz se tu acompanhar a gente aí. Eu acho que a raça mais óbvia que a gente pode ver aqui são os Greys. Eu vou botar na tela aqui imagens depois na edição. Mas os aliens Greys, eles têm toda aquela característica que lembra algumas espécies de rãs, mesmo o olhão, né? Essa coisa toda. Pele acinzentada ou azulada, olhos grandes e negros em formato amendoado, sem orelhas, sem cabelo, como uma rã. Cabeçudo, magrela, capaz de comunicação telepática. Eu lembrei disso agora na edição, mas nós temos aquele desenho feito pelo Aleister Crowley, de um demônio que ele invocou e viu, enfim, que parece muito com um Grey, só que com os olhinhos menores. Isso ajudaria nessa associação de aliens com demônios, por exemplo. Teríamos, é claro, apesar de sabermos que rãs são anfíbios e não répteis, né, mas antigamente não se fazia muito essa distinção, e aqui tá falando apenas de, sei lá, olhei, achei parecido, não tá fazendo uma distinção em categorias biológicas, né? Teríamos os nossos velhos conhecidos reptilianos. Esses já são os bichos mais graúdos aqui, ó. 2 a 3 metros de altura, pele escamosa, olhos amarelos ou vermelhos, se infiltram em governos e corporações, se disfarçam entre os humanos. Talvez até se associaria mais à figura de dragão, serpente, do que a de rã, mas tem a ver, poderia se enquadrar aqui, se fosse o caso. Se eu não me engano, eu lembrei agora, eles também têm aquela coisa de alguns dizerem que eles vivem no subterrâneo, né, e não vêm do espaço. E tem toda aquela questão de abismo bíblico como lugar de habitação dos demônios e tudo, né? Então teria umas relações aí pra fazer. Mais uma possibilidade seriam parentes dos primeiros que a gente falou, que são os Tall Greys, né? Os Greys altos. Que é basicamente o carinha cinza, olhudo, cabeçudo, magrelo, só que alto, pescoçudo. Maiores, né? 2 metros de altura, mais ou menos, e seriam hierarquicamente superiores aos Grey também. Em alguns relatos de abduções, pelo que eu vi, eles aparecem junto com os Greys, comandando eles, né? Os maiores comandam os menores nesse sentido. Essa imagem de rãs também no texto bíblico não precisaria fazer referência à aparência física, porque a rã é um símbolo de impureza, um símbolo de doença na Bíblia. É um símbolo de praga. É só lembrar da praga das rãs lá no Egito, né? Antes do Êxodo. Inclusive, havia 1 ou 2 divindades egípcias que tinham rosto, cabeça de rã. Então tem várias imagens aqui que ajudariam a associar a rã à imagem de impureza, de repulsa. Então são espíritos malignos, repulsivos, nojentos. Pode ser uma forma de dizer isso e não tá falando necessariamente da aparência física. Existem outras interpretações para esse trecho de Apocalipse também, algumas mais espirituais, mais alegóricas, por exemplo, mas essa hipótese encaixaria bem naquilo que o contexto parece oferecer de informação, que é um contexto de engano, de convencimento do mal, de sinais de uma mobilização global e de rejeição a Deus. O texto não afirma, mas também não impede essa especulação, tá? Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que tu acha disso? Faz sentido ou é viagem? A gente vai ver aliens vindo pra cá ajudando a desenrolar os eventos do Apocalipse? Agora, se aliens existem e tu tem curiosidade de saber o que eles são, inclusive se são demônios, se são seres biológicos, dentro das possibilidades cristãs, inclusive, eu fiz um outro vídeo aqui com 6 teorias sobre isso. Dá uma conferidinha aí que tá interessante, tá mesmo? Vamos continuar essa conversa. Comenta aí embaixo o que tu acha dessa loucura, se tu tem opiniões, se tu tem histórias pra contar a respeito disso. E continua acompanhando a gente aí, tá bom? Só agora eu me dei conta de que eu deixei os lencinhos de limpar óculos estendidos pra secar aqui atrás. O vídeo todo. Profissionalismo.